Olá, querido ouvinte, você que está através da rádio, nos ouvindo mais uma vez. Que Deus abençoe a sua casa. Estamos aqui mais uma vez para a gente seguir nosso estudo da Palavra de Deus, né? Aqui está comigo a Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem também, Tudo bem, graças a Deus. Também é um prazer poder estar mais uma vez aqui compartilhando a Palavra de Deus, aprendendo. Sempre é muito bom aprender. Seremos eternos aprendizes, né? E hoje a gente vai ter um tema muito interessante, muito bom, né? É um tema muito especial que vai falar sobre o batismo, né? Por que nós devemos ser batizados? Quando devemos ser batizados? Exatamente. Como, né? Como que seria o batismo? É isso aí. Eu vou convidar a irmã para fazer uma oração, então, para que a gente possa começar. Vamos orar, então. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui, nesse local. Te agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer um pouco da Tua Palavra, Senhor. O Senhor tem se revelado a cada dia, a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, aqui falar com sabedoria, que Teu Espírito Santo, que guiou, Senhor, os autores da Bíblia, os escritores, que também nos guie nesse momento para que nós possamos aprender da Tua Palavra. Amém. Abençoe a nós, abençoe a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós. Entregamos esse estudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, por que devo ser batizado? Essa é a pergunta, né? Certo dia, Jesus deixou a oficina da carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde o seu primo João Batista estava pregando. Ali, pediu a João que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Isso está em Mateus 3, 3 ao 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Quantas espécies de batismo são reconhecidos na Bíblia, irmã Miriam? Isso a gente encontra em Efésios 4, 5, né? Também comentando que há vários tipos de batismo, né? Tem algumas igrejas que usam o batismo só jogando um pouquinho de água, né? Aspersão seria, aspersão, né? Mas a própria palavra batismo já significa mergulhar, né? Emergir, mergulhar. Uma imersão, né? E aí, então, a gente vai ver aqui em Efésios 4, versículo 5, que diz assim, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que versículo maravilhoso! Então, há uma só maneira, há um só Deus, há um só Senhor. E há uma só maneira de batismo que diz, né? Só uma espécie de batismo, né? Que é reconhecido pela Bíblia, seria o pela imersão, né? Aquele que a gente porque a própria mergulha, palavra, né? Batismo, ela já significa imersão. Né? Ou seja, a Bíblia não fala de um batismo por aspersão, não, né? De jogar um pouquinho de água ali, né? Isso mesmo. Ele fala somente de um batismo, pela imersão. Então, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? No entanto, temos vários tipos de batismo, né? E temos vários tipos de fé, né? As pessoas acreditam naquilo que foi ensinado desde criança, mas agora a palavra de Deus vai nos revelar. O que Jesus fala ali em Mateus 3, né? 3 ao 15, né? Que ele pediu para João Batista batizá-lo. Então, ele entrou no Rio Jordão, né? E ali ele foi batizado por João Batista. Então, e a própria Bíblia fala que ele fez, né, para cumprir toda a justiça, ou seja, que ficasse como um exemplo para nós pecadores, porque ele mesmo não precisaria do batismo, né? Porque ele não tinha pecado. Isso mesmo, porque... Bom, agora a gente vai seguir aqui o nossos estudos e aí a gente vai tendo as respostas, né? Qual é o significado do batismo na Bíblia?
Então a gente vai ver o que significa o batismo. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Pega a tua Bíblia em casa, uma caneta, né, pra gente ir. Romanos 6, versículo 3 ao 4. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É muito interessante que aqui fala assim, como fomos sepultados. Então, quando você é emergido, quando você é afundado na água, é como se você sepultasse uma pessoa. Então, não fica o pé para fora, não fica a orelha, não fica a cabeça, não fica nada. Então, aquelas águas, você fica coberto pelas águas, como uma pessoa fica coberto, né, ali na sepultura. Exatamente. Então, esse é um simbolismo do batismo. Agora a gente vai para Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Pode ler, irmã, se você já tem. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez aqui ele fala, né? Tendo sido sepultado com ele, né? No batismo. Isso mesmo. A importância da gente que é seguidor de Cristo e que a gente tem que fazer da mesma maneira que ele fez, porque para tudo ele deixou um exemplo. Então, o batismo bíblico é imersão, afundar, né? Ser sepultado com Cristo, né? Exatamente. E de que forma Cristo foi batizado por João? Vamos agora chegar à conclusão ali, né? Lá no Evangelho de Marcos. Vamos procurar no Evangelho de Marcos, que Marcos aqui vai dizer para nós. Porque todas as respostas que nós queremos, nós temos que encontrar na palavra de Deus. Marcos, né? Capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 9. 9 e 10. 9 e 10. Encontrou? Pode ler. Eu não encontrei. Ali diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, aqui especifica de que ele foi a um rio, né? E ali ele fala ao sair da água. Significa que ele entrou lá dentro. E é muito interessante, né, que a pomba desce ali sobre ele, né, e fica ali pairando sobre as águas. Vou fazer um comentário muito interessante. Eu estava estudando esses dias que diz que quando Deus criou o mundo, né, o Espírito, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação, né? E quando Jesus foi batizado na redenção, ali naquele momento que ele é batizado, o Espírito também, a pomba ali pousa, a pomba fica ali representando, né? Pairando ali, como o Espírito Santo pairava sobre as águas, pairando ali sobre as águas, sobre Jesus, né? Sim. Então, a forma que Jesus foi batizado, acabamos de falar, né? Foi por imersão. Foi, né? Por imersão. Ele entrou nas águas e saiu, né? E ao sair, então o Espírito Santo em forma de pomba, né? Pairou sobre ele. Isso mesmo. E qual a razão que Jesus apresentou para ser batizado? Mateus 3:13 ao 15. Vamos ler então? Está escrito assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, né? Então aqui, por que Jesus qual a razão dele ter sido batizado aqui? Será que foi porque ele era pecador, para dar exemplo, para cumprir toda a justiça? Porque às vezes a gente fala assim, é para dar exemplo, mas ele mesmo diz que era para cumprir toda a justiça,
não é verdade? E o que ele quis dizer com isso? O que vocês imaginam? Porque aqui a gente tem que explorar esse porquê. Cumprir toda a justiça. O que vocês pensam? Deixar o exemplo é que ele... A maneira que teria a maneira que ser. de ser feito o batismo, né? E cumprir toda a justiça, que todos devem passar, né? Pelo batismo, porque todos somos pecadores. Ainda que ele não pecou, né? Mas como ele veio como homem aqui sobre a terra, ele viveu cada passo, né? Inclusive o batismo. Isso mesmo. Mas aqui também ele foi batizado nesse momento porque também ele começaria ali o ministério dele, né? Também. Então, de acordo com Pedro, no dia de Pentecoste, de que maneira o povo deveria mostrar o seu arrependimento? Está em Atos 2:38. Atos 2:38. A resposta. Porque muitas vezes a gente vê que tem muitas pessoas, né? Tem muita igreja que batiza criança recém-nascidas, né? E quando os pais levam as crianças para batizar é porque quer que essa criança também esteja no reino de Deus, e assim aprenderam, e cada pai, cada mãe quer levar o filho, né? Quer levar o filho e entregar-lhe aos pés de Cristo. Com esse intuito, né? De salvar. Com esse intuito, né? Mas tem um porém, né? Tem um porém. Um detalhe que a gente precisa. Tem um detalhe, essa criança não fez nenhum pecado ainda, não tem consciência do pecado, né? E quando Jesus se batizou ali, Jesus já estava fazendo justiça por ela, se caso ainda não dê tempo dela se batizar, né? Então, ali diz assim, ó: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está o grande detalhe, né? Arrependei-vos dos seus pecados, né? E sejam batizados. Então uma maneira de você mostrar o seu arrependimento e mostrar que você quer uma vida nova é passando ali pelo batismo, que tem um simbolismo de purificação. É um simbolismo ali, eu morri para o mundo, morri para aquela vida velha, para aquele ser humano, e vou nascer de novo, uma nova criatura em Cristo, e viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer de nós, né? Exatamente. Mas então, se eu sou pequeno, uma criança, não vou passar por essa experiência, né, de arrependimento. Não. E quando eu crescer, eu simplesmente vou dizer que eu já sou batizado, mas e aonde fica o arrependimento, o reconhecimento dos meus pecados? Reconhecimento de que eu sou um pecador. Isso mesmo. E até a gente podia lembrar de Nicodemos, né? Nicodemos era um homem, um fariseu, um homem que fazia dentro da lei tudo aquilo que a lei mandava, um homem muito obediente, mas quando ele foi procurar Jesus ali na noite ali, escondido para que ninguém visse ele, mas ele estava aqui querendo saber mais, ele queria saber mais sobre Cristo. Então Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus, né? Então Jesus ali já estava explicando para eles, porque eu fico pensando assim, como que os judeus começariam uma vida cristã? Todos tiveram que se batizar, para todos ser uma só família. Então não tinha judeu ou grego, judeu ou gentil. O batismo une todos os povos. Deu para entender, né? Na verdade, o que eles faziam com as crianças quando nasciam eram apresentar no templo. Isso mesmo. Né? Eles levavam as criancinhas recém-nascidas para serem apresentadas no templo, para que ali a comunidade acolhesse essa criança e ajudasse os pais a guiar essa criança no caminho, né? Então, quando ela tivesse consciência, né, da vida e do pecado, então ela ali tomaria uma decisão, né? Não, eu não quero essa vida, eu quero me batizar e vou viver de acordo com a vontade de Cristo, né? Isso mesmo. Então, agora, quão é essencial é que uma pessoa seja batizada nas águas? Será que é um requisito para a gente
quão essencial é, qual a importância disso, né? Está em João. Um requisito para entrar no céu? João 3, Qual 5. é o essencial? Que a pessoa seja batizada nas águas, né? Né? Vamos lá. E aqui está bem claro, né? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Depois temos também Marcos, né? 16:16. Esse é forte, hein? Esse que é diz forte. assim, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí me vem a pergunta de novo: uma criança pequenininha, ela crê em alguma coisa? Claro que não. Ela não tem ainda essa consciência de crer, Não. né? Ela não crê e ela não tem a consciência de arrependimento, de pecado. Ela não tem consciência. É inocente. É vamos dizer inocente. assim, né? Aham. Então aqui Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então o batismo, né? O batismo é essencial para a gente entrar no reino dos céus. Isso mesmo. Seria o arrependimento e o batismo, né? Ali Nascer da água e do Espírito. Como que eu vou dizer? É algo que é uma demonstração pública. O batismo é como se fosse um casamento. Você vai se casar e você ali publicamente mostra quem é tua esposa e que você vai ser fiel a ela até a morte. É um compromisso. E o batismo é isso. O batismo, você se compromete ali com Cristo. Você se compromete com Cristo, mas você se compromete diante de todos ali. Mesmo que a gente às vezes pode pensar assim: então eu me batizo e daí já não peco mais. Não é assim, né? A gente se arrepende dos pecados cometidos na ignorância, né? Então a gente agora se batiza e tem uma nova vida para continuar a caminhada pecando menos, né? Porque a gente vai continuar pecando, mas a gente vai ter aquela percepção do que o que eu fiz antes lá no passado, não preciso fazer agora de novo, não posso fazer, não devo fazer, né? Então essa é a consciência que a gente tem. Pecar, vamos continuar pecando, infelizmente, no mundo de pecado que vivemos, né? Mas então a gente vai pecar menos, a gente vai andar numa novidade de vida, como se diz assim, honrando a Cristo, honrando o sacrifício dele. Isso mesmo. Né? Começando uma nova vida e uma nova caminhada. Então, e não é que a água tem ali um poder de transformar a tua vida, não é isso, é um simbolismo. Né? Aonde ali você se compromete, você faz uma aliança com Deus, você se compromete, né? Dali para frente ser totalmente dependente de Cristo. E a água ali, a imersão, significa uma limpeza, né? Purificação. Uma purificação e também um sepultamento. Em um sepultamento. Tem vários simbolismos, significados importantes, né? Importantíssimos. Que faz a diferença. Né? Porque a gente pensa no cerimonial deles, antes do batismo, antes, né? Do ministério de Cristo, o cerimonial dos judeus era a circuncisão, que significava purificação, né? Por isso que o batismo une judeus e gentios, porque todos poderiam ter essa imersão em Cristo, né? E ali também todos serem purificados realmente, né? Nascer de novo da água e do Espírito. Então, o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Paulo era um evangelista, né? E o que ele foi orientado a fazer? Atos 22:16. Paulo era um fariseu como Nicodemos, um fariseu dos fariseus, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Antes do arrependimento e do batismo dele. Ele era zeloso pela religião e jamais, se Jesus não se revelasse para ele jamais entenderia o batismo, porque ele já era circuncidado, ele já se achava assim que estava tudo certo, né? Todos estavam errados, só ele estava certo. Só ele estava certo. Então ele era um perseguidor, né? Na verdade, ali ele ainda não era Paulo, né? Ele era Saulo, né? Saulo. E sabe por que Saulo, né? Saulo, por causa que era em homenagem ao rei Saul, da tribo de Benjamim. Era a tribo de elite de Israel, por causa que o primeiro rei saiu ali da tribo de Benjamim. Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te e receba o batismo, lave os teus pecados, invocando o nome dele. Né? Olha só que lindo.
Ali ele estava com Ananias, né? Isso mesmo. E aí a orientação foi, né? Por que te demoras? Se você já entendeu, né? Isso mesmo. Levanta-te, lava os teus pecados. E como ele poderia lavar os pecados dele? Através das águas. É que na verdade a própria palavra, porque a Bíblia diz que a palavra te lava, né? Quando você conhece a Cristo, a palavra de Deus já vai fazendo com que você se conscientize do seu pecado. E aí então, quando você está arrependido, então você vai lá e você lava os seus pecados, se arrepende. É muito, muito, muito lindo esse. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus 3:15. A partir do momento em que você se depara com a palavra de Deus, que você conhece a palavra de Deus, né? É o momento de tomar uma decisão. E aqui diz assim em Hebreus, né? Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E depois temos 2 Coríntios 6:2. Diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis que agora é tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, né? Quer dizer, o dia da salvação é hoje. Hoje é dia da gente se arrepender, hoje é dia da gente procurar se aproximar de Cristo, né? Mateus 28:20 tem aqui uma missão para todos aqueles que um dia conheceram a palavra de Deus, porque a gente nasceu para ser discípulo. A gente... Mateus 28:20. O que diz ali? O que ele falou? Diz assim: ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui diz que essa pessoa tem que ser ensinada a guardar todas as coisas, né? Então, não é só ir lá e batizar e não ensinar nada, né? As pessoas têm que saber, nós temos que aprender como que é a vida cristã. Sim. Né? Então, aqui, Mateus 28:20 nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas, né? E aí você decide se você aceita ou não essa caminhada com Cristo, né? Exatamente, porque a caminhada com Cristo, ela te faz deixar algumas coisas, né, para trás. Então, você precisa ser ensinado, né? Entender a decisão que você vai tomar. Isso mesmo. E também aqui, depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Agora a gente vai seguindo a lição e depois eu quero fazer um comentário. O que dizer então do nosso passado, né? Quando vivíamos em desobediência a Deus. O que dizer sobre o nosso passado? Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, né? Então aqui, procure na tua Bíblia Atos 17:30 e você vai ver que Deus não leva em conta o tempo em que a gente não sabia. Não é a ignorância da gente fechar nossa mente e não querer ouvir, não querer aprender. Mas a ignorância de nunca ter visto ou de não ouvido, né? E não saber. Então Deus, ele é misericordioso e não leva em conta esse tempo. E o que acontecerá se atendemos à ordem de Jesus? Apocalipse 22:14. Já tenho aqui. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Uau! Então, seguir a Jesus é maravilhoso, é muito maravilhoso, mas a gente tem que aprender sobre a palavra dele, né? Aprender como segui-lo, né? Qual é o caminho? Então aqui
Nós vamos ter o direito da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Né? E todos aqueles que receberam dele o poder de serem feitos filho de Deus e saber que aqueles que creem em seu nome, que está em João 1,12, né? Todos aqueles que receberam o batismo, receberam Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus e saber que creram no Senhor, né? Do seu nome. Eu queria fazer... Quantos minutos nós temos para terminar o programa? 5 minutos. Vamos fazer um pequeno comentário aqui sobre Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim, ó. Jesus fala assim para os discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que dará o homem em troca da sua alma? Então, o que ele quis dizer aqui para mim e para você? Ser discípulo é obedecer a Deus, se arrepender dos pecados, né? Se batizar e começar uma vida nova com Cristo. E ele disse assim, ó, cada um pegue a sua cruz. Às vezes a gente vemos que professamos a nossa fé como cristãos, não é verdade? E quando ele diz para nós assim, pegue a tua cruz e siga-me, acho que eu já até fiz esse comentário, né, Alan, uma vez, que quando um homem passava com uma cruz, imagina falar isso para os discípulos naquele tempo, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Era um escândalo, porque você só pegava uma cruz quem estava condenado à morte. Não tinha nenhuma chance dele viver mais. É como se ele andasse naquela via dolorosa com aquela cruz, com certidão de óbito no bolso. É isso que ele está chamando o cristão. Negue a si mesmo. Então, seguir a Jesus é o preço do discipulado. Para você chegar, para você seguir a Jesus, é negar a si mesmo. Negar o que de nós? O nosso temperamento, negar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, né? A nossa sabedoria e justiça própria. Então, o que Jesus veio e fez para deixar como exemplo para nós? Você acha que Jesus precisava se batizar? Não. Jesus não precisava se batizar, Jesus não precisava se circuncidar, Jesus não precisava nada, né? Morrer na cruz por nós. E ele fez tudo isso por amor de nós. Então, carregar a nossa cruz é muito pesado. Sabe por quê? Porque o nosso ego é muito pesado. Ele disse assim, ó, pegue a tua cruz, né? Porque às vezes a gente pensa que é o outro que é a nossa cruz. Tem até, né, uma maneira assim, é meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu esposo que é a minha cruz. Não. Ele falou, cada um carregue a tua cruz. E o ego é pesado para você carregar, o orgulho, porque nós não queremos perdoar 70 vezes 7. A gente não quer orar por aquelas pessoas que amaldiçoam, que nos perseguem. Você não quer ser o último, você quer ser o primeiro. E o reino de Deus é o contrário, né, da nossa maneira de pensar. A gente quer ser o primeiro, a gente quer ser servido, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser, né? Então, quando ele disse, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e crucifique esse velho homem. Crucifique. Todos os dias, nessa caminhada cristã, você mata um pouco do seu eu. Para que a gente possa ser sepultado com Cristo e ressuscitar por esse reino que ele prometeu para nós. Então é muito importante. E mais interessante, que quando ele faz esse discurso aqui, sabe o que acontece? Os discípulos vão embora. João 6, capítulo 6, versículos 66 e 68, diz que os discípulos não aguentaram como fala esse convite. Foi desafiador para eles. Eu não quero isso para mim. E muitos hoje pensam que seguem a Cristo, mas para a gente saber se realmente estamos no caminho certo, nós estamos carregando a nossa cruz? Estamos realmente cada dia renunciando? Porque o que Jesus fez? Ele se esvaziou e se entregou. E o que ele pede para nós? Nos esvaziar e se entregar. E se entregar. Esse é o recado, esse é a mensagem do batismo, né? Renúncia e entrega. E depois o batismo para
confirmar ali o teu compromisso. Na verdade, quando com você Deus. se batiza, você está se entregando. Como Jesus se entregou e carregou aquela cruz, você está se entregando e pegando a tua cruz e caminhando com Ele. Amém. Amém. Muito linda sua colocação, irmã. Então vamos encerrando, né? O estudo de hoje que falou sobre o batismo. Esperamos de coração que os ouvintes e quem está nos vendo, né, possa ter compreendido, né? Mas se não, também tá lá no no canal também dá para assistir e várias vezes, né? Pegar os capítulos da Bíblia e o ouvinte mesmo ler, né? E poder compreender melhor. Então, até a próxima. A gente vem com mais um tema. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esse tema maravilhoso que nos esclareceu muito sobre o batismo, Senhor. Que essa mensagem, que esse estudo tenha chegado aos corações daqueles que nos ouvem, daqueles que nos veem, Senhor, e faça toda a diferença, Senhor, que teu Espírito Santo possa esclarecer, Senhor, cada detalhe, para que eles possam entender a tua palavra. Esteja conosco e com todos aqueles que nos ouvem. Atenda, Senhor, o clamor daqueles que estão enfermos. Entra, Senhor, na casa onde há, Senhor, discórdia, que o teu Espírito Santo possa levar a paz e a unidade, Senhor. Oramos por todos os lares, inclusive pelos nossos também, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém.